está reaprendendo a comer, porque ele precisa comer devagar, ele precisa... Todo o envolvimento, é importante o envolvimento da família, né? Que as pessoas sentem à mesa com ele, comam devagar com ele, não tenham pressa, para ele também não ter pressa e acabar comendo errado. Então esses pequenos detalhes todos são conversados com os pacientes e pedido que, né, suas famílias participem. E quem faz muito bem esse papel é o nutricionista e o psicólogo. Quem procura mais esse tipo de cirurgia? São homens ou mulheres? As mulheres, 2 para 1, relação 2 para 1. Já foi mais, hoje mais ou menos essa relação. E crianças podem fazer esse tipo de cirurgia? Com que idade se pode fazer? Situações muito especiais. Porque a criança não está totalmente formada para fazer cirurgia, exatamente, né? essa questão. Então, situações muito especiais, acima de 14, acima de 15 anos, considerando que já tenha crescido, tenha tido um bom desenvolvimento, podem ser levados à cirurgia em situações especiais. Numa indicação cirúrgica em que compartilhem dessa indicação médicos, endocrinologistas, talvez um pediatra, especialistas de pediatra, os pais, tem que ter autorização especial do ponto de vista de leis, né? São situações muito especiais. Talvez seja melhor até às vezes esperar, né? A pessoa, será que... Estou dizendo que são situações especiais. Eu, cerca de 2.000 pacientes operados, eu tenho talvez 2 pacientes abaixo de 15 anos, situações especiais, e a grande maioria acima de 18, de 18 até 68, 70 anos. É só um método que existe a cirurgia? Ou existe outro jeito de fazer a cirurgia do estômago? Tipo, que antes falava que tirava um pedaço, agora o senhor veio me dizer que anula apenas um pedaço, não é? Não, você pode tirar. Existem técnicas diferentes. Teve a história também de anéis, né? Balão, colocar um balão. Como é que funciona? Quais são as... Então nós vamos falar dos procedimentos que existem. Tá. Eu estava falando daquilo que eu faço habitualmente, que é a gastroplastia, mais conhecida como redução do estômago. É essa operação, que ela que começou praticamente a trazer a credibilidade para a cirurgia em virtude dos seus bons resultados. É uma cirurgia que se diminui o estômago e se faz um pequeno desvio intestinal. O paciente vai comer pouco e vai mal absorver pouco também. Então ele vai absorver bem. Então comendo pouco, absorvendo bem, ele não vai ter risco de grandes problemas nutricionais. Sim. Um outro tipo de operação, que é parecido com essa, se deixa mais estômago, se deixa cerca de 1/3 ou 1/4 do estômago e se tira o resto. Se deixa mais estômago, o paciente vai comer mais do que na outra operação e por isso tem que mal absorver, isto é, não absorver bem os alimentos, absorver mal. Vai se desviar esse estômago para a porção final do intestino. O paciente perde peso, é uma boa cirurgia para perda de peso, mas que vai dar para o paciente risco de má qualidade de vida. Ele vai comer um pouco mais e o intestino não vai absorver. Isso acaba acelerando o ritmo intestinal e o paciente tendo eliminação de fezes diarreicas, eliminação de odores incompatíveis com uma boa vida social e vão fazer com que essa operação, apesar de muito boa do ponto de vista de resultado, não seja bom para o paciente em função desses riscos. São 2 tipos de operações. Um outro tipo de operação são as operações chamadas só restritivas, só se mexe no estômago. Perceba que antes eu falei em diminuir o estômago e desviar o intestino. Então, restringe-se a alimentação e diminui-se ou aumenta-se a absorção. Eu estou falando agora de um outro tipo que só mexe no estômago. Se diminui o tamanho do estômago através da colocação de um anel de silicone na entrada do estômago, e essa operação se chama banda gástrica. Se bota um anel que é calibrável através de um dispositivo colocado embaixo da pele e através de uma seringa se enche como se fosse uma câmara de ar, mais ou menos, estrangulando a entrada do estômago. Um procedimento usado em alguns lugares do mundo e que no Brasil os resultados não são muito bons. Em alguns lugares do mundo, tipo Austrália e alguns lugares dos Estados Unidos, é um bom procedimento. Mas como é que a pessoa, desculpa, aumenta ou diminui esse balão com uma seringa de ar? Com esse dispositivo colocado embaixo da pele, introduz através da pele, nesse dispositivo, ele comunica esse dispositivo com uma mangueirinha que está acoplada a esse anel
ao redor do estômago. Então ele enche e Mas esvazia. quem faz isso é o próprio paciente? Não, médico. Tem que ser feito por médico ou enfermagem. É, porque ele não tem noção. Mas tu fala que o Brasil não é muito... Tipo, as cirurgias não têm bom resultado. Não, esta operação da banda. Essa operação. É. Porque é falta de qualidade, do pessoal se informar, como é que é? Não, o que atribui-se esse mau resultado no Brasil é a falta de controle e segmento correto. Por exemplo, na Austrália, os pacientes são obrigados a ir ao médico periodicamente e eles recebem dinheiro para isso. Para não deixar de faltar. O Estado paga para o médico atendê-lo e paga para ele ir ao médico, porque o Estado tem interesse que ele dê resultado à situação dele, para que ele não tenha doenças que serão mais caras para o Estado. Um jovem com pressão arterial, um jovem com diabetes, custa muito mais caro para o Estado do que se ele fizer uma operação dessa e se ele fizer um bom segmento. Mas se o sistema de saúde fosse tão bom quanto na Austrália, de repente ela seria uma cirurgia de muito sucesso aqui. Por isso que eu estou falando essa comparação. Então a questão é entender que a saúde você tem que investir para ela não custar caro. O Brasil é uma vergonha a questão da saúde, sim, né? É uma vergonha, né? O pessoal está falando aí em telemedicina e não tem maca para colocar o doente na emergência dos hospitais. Vai num não tem Plasil, pronto-socorro. não tem medicação para dor. Então isso tudo é uma grande brincadeira, né? O dinheiro no Brasil é para resolver problema de banco e não da saúde. Mas hoje em dia até quem tem convênio médico tá uma tristeza, né? Tipo, não é bem mais atendida. Por mais que seja particular, não é... Todo o sistema de saúde do Brasil está falido. Não existe. A saúde no Brasil só é lembrada em época de eleição, falou, né? Nem macas tem, nem leitos tem em Só é hospitais. lembrado em época de eleição, só se lembra de saúde na época de eleição para ganhar voto e tal. Doutor Celso, e o acompanhamento depois dessa cirurgia tem que ser anual? A pessoa tem que ter algum cuidado? Não. Uma pergunta sua muito interessante, que é assim, ó, primeira questão, 50% dos pacientes desaparecem no segundo ano do pós-operatório, quando eles deveriam estar cuidando. Tipo, já emagreci, já estou ótimo. Está feita a mágica, nunca mais. E é avisado antes que não é uma mágica, que é um procedimento, que tem riscos imediatos da operação, mas tem riscos tardios também. A questão, por exemplo, de desnutrição. O paciente que não toma, tem carência de vitamina B, ele pode ter problema neurológico grave. As mulheres, principalmente jovens, que diminui a vitamina D, que não tomam sol, que não se alimentam direito, podem ter osteoporose precoce. Tudo isso é alertado, só que os pacientes acham que estão bem. Voltam depois quando o problema está instalado. 50% dos pacientes desaparecem. O ideal é que eles voltassem ao consultório anualmente? Não, eu vou te explicar como é que nós fazemos o segmento. Nós e todos os centros de referência. Uma observação, esse 50% não é só aqui, tá? Aqui em países do primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Não é o caso da Austrália, porque eles são pagos para voltar lá, Na Austrália não acontece porque eles ganham para voltar, qualquer que seja a cirurgia. Fora que alguns devem estar conscientes da necessidade de voltar, né? Mas não, eles voltam 50% também, estão conscientes. Mas alguns voltam até porque vão receber dinheiro, né? Exatamente. A programação pós-operatória desses pacientes é de que no primeiro ano eles voltem. No primeiro mês da operação eles voltam 2, 3 vezes para tirar pontos, para tirar dreno e para fazer a orientação inicial. Depois eles voltam a cada 3 meses no primeiro ano, em que eles repetem todos os exames para ver se tem algum problema nutricional importante, né? E hoje é muito caro para fazer uma cirurgia particular? Uma operação dessa hoje custa cerca de custo aqui, em média no Brasil, é em torno de 18, 20 mil reais. Considerando, porque é uma cirurgia que tem como necessidade fundamental o uso de equipamentos especiais, que são o que se chama de grampos, que fazem o corte e costura do estômago, do intestino, para a cirurgia não demorar muito. É uma coisa muito delicada. Muito delicado. Então isso é o que custa muito caro. Hoje é o custo operacional, hospital e material. Doutor Celso, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Foi ótimo. Eu só tinha uma última pergunta para fazer. Já chegou alguém no seu consultório, assim, não exatamente com obesidade mórbida, mas já querendo operar, achando que, não, eu quero fazer, enfim, essas pessoas que acham que podem emagrecer do dia para a noite, já aconteceu de só dizer, não, vai para casa que você não vai fazer isso. Não, acontece com muita frequência. Eu te diria que hoje, 1/3 dos pacientes que buscam a cirurgia são pacientes que não têm indicação de cirurgia. E aí o senhor diz, não. É a busca da mágica, né? A busca da mágica e também a busca da informação.
infelizmente, a gente tenta sempre cumprir os critérios absolutamente rígidos para não se incorrer não só em situações de risco, mas como às vezes está oferecendo um produto, como dizem os vendedores, um produto de má qualidade, um produto errado. Obrigada pela sua participação no Clube do Champanhe. Ótimo. Queria fazer um Eu agradeço. brinde. Nath, Tô aqui. saúde, tchim-tchim. Tchim. Obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. É isso aí, o Clube do Champanhe hoje fica por aqui. A gente queria indicar a Magic Tan, se você quiser ficar bronzeada e saudável para esse verão, aqui na Madre Benvenuta, pertinho do Shopping Iguatemi. Nath, a gente está vestindo roupas da Triton, Da Triton, calçados e bolsas da Arezzo acessórios da Clutch, gravando aqui na Solo Sede. e brindando com Xandão. Até a próxima. Até! Clube do Champanhe.